essa caminhada agora. E aí eu vou só desligar minha câmera, porque senão daqui a pouco eu não consigo mais fazer nada, apresentar nada. Tá bom? Pronto, então eu vou fechar aqui. E vou colocar para apresentar. Meu Deus. Eita, agora deu. Estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo, né? Qualquer Sim. coisa, viu, Laís? Aí você pode interromper, tá? Tá certo. Então, aí a palestra de hoje eu vou falar um pouquinho da estufa, né? De o que nos tem motivado, né, a construir, né, a estufa que todos estão construindo, né, a construção da estufa, como tem sido nossa participação em competições, e vou falar um pouco, né, vou pegar aqui alguns slides de uma palestra que eu dei sobre sistemas embarcados e IoT, né? Talvez a gente não esgote, não dê para falar com muito detalhe, mas aí na palestra de prototipação, aí Laís e Luísa podem detalhar, né, entrar um pouquinho mais em detalhe. Então, eu me chamo Edna Barros, eu sou professora do SIM, desde 95, e a gente tem atuado, então, nessa área, né, de sistemas embarcados. E aí a gente criou a estufa, né, que é um nome meio estranho, né, mas é um laboratório, né, de sistemas embarcados, focalizado em aplicações inovadoras, né? E qual é a nossa missão? A nossa missão, né, é germinar e amadurecer ideias inovadoras e bem como se tornar um lugar de aprendizado para todos os estudantes que tenham interesse. Então, como o próprio nome diz, né, estufa é um lugar que as plantas elas conseguem ganhar musculatura, elas conseguem sair daquela sementinha, né, e chegar numa plantinha, às vezes ainda pequena, mas aquela plantinha, se depois for colocada num lugar, em outro lugar, ela vai crescer forte. Né, ela vai conseguir crescer. Então, essa que é a ideia, né, desse laboratório. E então é a partir de ideias, né? A ideia é que o objetivo é que os alunos que estão na estufa, né, ele comece com ideias inovadoras, e essas ideias inovadoras podem depois virar um produto, né, virar alguma coisa maior. Então, e a gente fazendo tudo, né, de uma maneira que seja prazerosa, né, que a gente esteja aprendendo e conseguindo aplicar os conceitos que a gente aprende, né, que no curso de engenharia da computação, ou em outro curso também, mas esses conceitos de engenharia. E aí nossa meta é ser um laboratório de referência, né, tanto no SIM como em Pernambuco, na área de sistemas embarcados, certo? E como é que a gente faz isso? Então, hoje a gente tem focado muito em competição, porque a competição, ela é um fator de motivação, né? A gente, quando entra na competição, a gente quer, obviamente, né, ganhar, mas eu acho que mais do que tudo, o objetivo de participar de uma competição é chegar numa solução, né, daquela ideia, quer dizer, a partir daquela ideia, a solução de um problema, e construir essa solução, né, implementar essa solução do mais completo possível, né? Ter essa solução no final, essa solução para um determinado problema mais completa possível. E aí, por isso que a competição é um lugar interessante para se participar, porque a gente consegue, então, sair do problema, né? Entender a solução, entender o problema, propor uma solução e ter um primeiro protótipo dessa solução. A partir daí, né, esse primeiro protótipo pode ser o ponto de partida para um trabalho de pesquisa, né, se os alunos tiverem interesse em continuar, ou mesmo um produto.
E aí a ideia é que, a partir das competições, a gente, aquelas ideias que a gente realmente, né, que haja um interesse, principalmente dos alunos, em continuar, ela pode, aquela solução, ela ser melhorada, né, ela resolver algum problema maior, e a partir daí a gente ter publicações, porque aí a gente, com aquela nossa solução, a gente já vai estar inovando o estado da arte, né, resolvendo de uma maneira mais eficiente um problema que às vezes é difícil, e a partir dessas publicações fica mais fácil depois você conseguir parcerias, né? Seja para aquele produto que você idealizou, aquela ideia, né? Aquela solução, ela virar um produto e ser colocado no mercado, ou você resolver um problema parecido numa parceria, né, com alguma empresa, que isso também é uma vocação do Sim, certo? Bom, então eu vou falar de alguns projetos, né, que começaram como uma ideia, participando de uma competição, e depois viraram um projeto, no caso do Altecla, com um parceiro, né, e hoje a gente trabalha no Altecla para ele virar um produto, né. Então, o Altecla, ele foi um dos projetos que a gente começou no contexto de uma competição, que é um sistema de auxílio ao tratamento de crianças autistas, né. Hoje a gente está fazendo um protótipo, já temos, né, vários protótipos, tanto do aplicativo como do dispositivo, com a Fundação Altino Ventura, certo? E aí a gente tem também trabalhos de graduação que foram feitos nesse contexto, certo? A ideia, né, do Altecla, né, ele participou de várias competições, começou em 2016, né, com uma ideia, e essa ideia foi evoluindo, e a gente chegou mais perto de quem usa, né, e fomos melhorando o nosso projeto, e aí ganhou, né, na Campus Party, Campus Mobile, em 2020, e fez várias parcerias, como eu falei, com a Fundação Altino Ventura, certo? O NOMU é um outro projeto, né, que é um sistema de monitoramento de qualidade de água e predição de volume, que hoje tem, né, 5 alunos participando, né. Nós fizemos um protótipo, ele foi apresentado, né, ele, além da competição, ele participou também de várias competições. Ele começou participando da competição do I3E, o CAIS, que é uma competição internacional. Foi o melhor projeto da América Latina e foi selecionado para apresentar no Japão. Eu acho que o CAIS Físicas de 2019, né, é a conferência onde essa competição apresenta os projetos. Foi a última competição presencial, né? A partir daí, o ano passado foi online, e esse ano também vai ser, certo? Mas também o NOMU participou do Campus Mobile, né? Obteve o 4º lugar, e foi o primeiro colocado na competição do ano passado, né, na SBESC. Então, é um projeto que começou com uma ideia, né, em 2018, aquela ideia foi melhorando, né, a partir da participação nessas competições, e hoje a gente está também tendo um viés dele de pesquisa, né, que a gente está tentando incluir, a gente está incluindo algoritmos de inteligência artificial. Cultivaí é um outro projeto que também começou numa competição, né, do SBESC, e a ideia aqui é ter um sistema de análise de solo, né, que seja capaz de dar sugestões e auxilie na tomada de decisões sobre o manejo do solo. Então, nós temos também várias versões, e o projeto foi modificado a partir da ideia inicial. Hoje a gente tem uma parceria com a professora da Universidade Rural, né, de Pernambuco, né. Também foi 3º lugar na competição SBESC de 2017, participou da Campus Mobile, inclusive a gente participou da final agora que teve esse ano, né. E também é um projeto onde alguns problemas, né, se desdobraram como projetos de pesquisa, né. Então, na área, por exemplo, a gente tem aluno de mestrado, né, que está desenvolvendo, né, focando na identificação de doenças em parreirais, certo? Com reconhecimento de imagens.
Então, e tem outro aluno que talvez também trabalhe no desenvolvimento de sensores, certo? Então, é um projeto que começou com uma ideia numa competição e evoluiu, né, para um projeto maior. Curupira foi outro projeto também que a gente, sistema de monitoramento para prever e detectar incêndios florestais, certo? E tem vários desafios aqui, né, como eficiência energética, né, a questão de direção do vento, né? Então, ele participou da fase da latino-americana, né? Então foi o melhor projeto da América Latina. Nós também participamos, né, da fase final do CAIS em 2020, certo? O IoT também um outro projeto envolvendo alunos da engenharia eletrônica, né? Foi um sistema de geolocalização de atiradores de arma de fogo por som, né? Foram poucos alunos que começaram, né? E ele foi a competição aqui foi o Innovate FPGA de 2019, né? Porque uma parte dele foi implementada em rádio reconfigurável e a gente passou várias etapas e participamos, né, da fase final, que foi na China, em 2019, né, e ganhamos segundo lugar, né, aqui estão os outros alunos, né, Matheus e Davi, e o professor Daniel, professor da Engenharia Eletrônica, né, e foi o último também que teve, né, porque depois teve a pandemia, aí 2020 não teve essa competição, certo? Mas foi muito importante, né, tanto para a estufa como para os alunos também que participaram. Não dá para falar de todos, né? O Herói Cuidador é um projeto mais atual, né, que começou da pandemia, né, o ano passado, e é um sistema de apoio à correção postural de cuidadores baseado em IoT. Então, a gente participou de várias competições, né, do SBESC, mas também participamos da competição CAIS, e participamos da etapa latino-americana, que foi o melhor projeto, e agora a gente vai participar da fase final, certo? Então, resumindo, né, eu falei de alguns projetos, mas a gente tem um histórico que a gente participa em competição desde 2013, né, e participou durante muitos anos de uma competição de sistema embarcado, que é essa da SBESC. No começo ela era uma competição patrocinada pela Intel. Então, em 2016 foram várias equipes e a gente teve prêmios, né, tanto de melhor equipe de graduação, melhor equipe feminina e 3 menções honrosas. Depois, 2017, em 2013, 2014 e 15, não está listado aqui, mas também a gente participou e com sucesso. Né? 2017, que já foi mais o foco em IoT, né? A gente teve o primeiro lugar geral, né? O terceiro e a melhor equipe feminina. O primeiro lugar geral, a gente foi convidado, né, para participar da competição na China, né, que era uma competição também patrocinada pela Intel, foi a última que teve, certo? E a gente conseguiu um terceiro lugar geral, foi um prêmio realmente bastante muito bom, porque, né, na China a competição é muito acirrada, né, e obter o terceiro lugar geral foi uma premiação muito boa. Em 2019, né, a gente também participou da competição da SBESC, né, obtendo o segundo e o terceiro lugar, certo? Foi a última competição que teve presencial. E 2020, né, mesmo com toda a situação aí da pandemia, a gente participou da Campus Mobile, né, o Altecla, que foi a fase final, foi premiada na modalidade saúde. E em 2020, mesmo sendo um ano muito difícil, né, e a estufa sendo um laboratório que caracteriza pela necessidade do desenvolvimento presencial, você fazer seu protótipo, validar o protótipo, mas graças a Deus a gente, mesmo com todas as dificuldades, né, e para os projetos da estufa foi mais difícil ainda, mas a gente teve muitas conquistas, né? Então, a gente, como eu falei, teve o prêmio do Altecla, né, na Campus Mobile, o Cultivar ganhou um grant da Microsoft e justamente está usando toda a infraestrutura
para a parte de inteligência artificial. O NOMU ganhou o primeiro lugar, né, na SBESC. A gente também teve alunos da Estufa que participaram, que obteve o segundo lugar, né, na área de pecuária, né, um sistema para a área de pecuária. O Cultivaí participou, né, da final da Campus Mobile, agora esse ano, em 2021. O Herói Cuidador foi selecionado para a etapa final, né, do CAIS, certo? E vários desses projetos que eu falei, né, particularmente o Altec e o Cultivaí, eles estão hoje sendo incubados na incubadora da UFPE, certo? A gente teve o Curupira e foi criado o ramo do I3E. Então foram prêmios, né, reconhecimentos que a Estufa garantiu, né, mesmo com as dificuldades da pandemia. E hoje nós temos, então, um laboratório que tem várias bancadas. Aqui tem uma foto, né? Que na verdade são dois. Infelizmente, a gente não está podendo ir lá no SIM para ver, mas a gente tem. Nesse período, né, foram vários projetos de pesquisa, né, em andamento, né, trabalho de graduação, que são os TCCs, tem um mestrado, né, que está sendo aqui realizado. Então, a gente tem uma bancada de prototipação de sistemas eletrônicos, né, uma baia para impressão 3D, e a gente comporta, né, 24 alunos, certo? Lá no nosso laboratório. 2021, né, tem várias aí, algumas competições, algumas não estão realizando devido a essa questão da pandemia, porque realmente é complicado fazer uma competição de sistema embarcado sem ter a presença, sem ter demonstração, mas continua, né? E aí a gente está participando, né? Mandamos algumas submissões para o IoT Contest da SB Micro. Foi o primeiro, né? E a gente teve 2 equipes, parabéns aí às equipes que participaram. Foi muito em cima da hora, porque não teve muito uma divulgação, né? Quando foi divulgado, já o deadline já estava muito em cima. E ele foi um formato completamente diferente, né? Mas eu agradeço, né, o empenho aí, todo mundo que ajudou para a gente ter essas 2 equipes. Aí a gente vai ter a competição de sistemas embarcados e IoT do SBESC, né, que é essa que a gente vai se preparar. Deve ter a competição do CAIS, né? A Imagine Cup. E aqui o SIM sempre tinha esse Innovation Expo, mas eu não sei se vai ter esse ano, porque a gente continua, né, com a questão da pandemia. E então tem essas competições e ainda tem, né, alunos aqui que a gente tem um grupo de robótica e aí ainda tem a competição da robótica, né, que a gente que está continuando, mesmo sendo remota, né, através de simulação, certo? Então, resumindo, né, a Estufa é um local onde se cultivam ideias inovadoras e aí agradeço, né, e chamo todo mundo para participar dessa aventura. A ideia é que a gente consiga as nossas ideias, né, a gente prototipar, a gente chegar numa implementação, né, que funcione, certo? Que funcione e a gente aprimorar. Como eu falei, né, uma planta, ela só consegue viver num solo, crescer num solo que tenha toda a parte de intempéries, de chuva, se ela teve, na estufa, ela teve um bom acondicionamento, né? Você pensou, você viu todas as necessidades da planta e aí você fez ela forte para ela poder implementar, para ela poder ser plantada em algum lugar. E a ideia também é a gente fazer isso na estufa. A gente começar com aquela ideia, né, que às vezes a gente não sabe direito os desafios, a gente não sabe direito o mercado, o que o mercado quer, mas a partir daquela ideia a gente consiga, né, validar essa ideia no mercado, reconhecer ou achar os desafios, né, para aquela ideia poder prosperar e a gente trabalhar nisso, né, e a gente trabalhar nisso durante esse período aí que a gente tem pela frente, né, no curso de engenharia da computação, no curso de graduação e talvez ter continuidade no mestrado, no doutorado, certo? Bom, então a ideia dessa apresentação, né, eu acho que é uma primeira preparação para as competições e particularmente, né, a gente vai estar se preparando para o SBESC, que é o que está com deadline mais perto, mas eu acho que a gente não deve, né, perder de vista a competição do CAIS, certo?
que eu acho que em breve deve ter alguma chamada, né? E que é uma competição internacional, certo? E também ficar de olho em outras competições, né, que estão aparecendo, certo? E aí a ideia, então, para se preparar para o caso da competição do SBESC, a gente tem que apresentar a proposta, né, ter a concepção de um sistema embarcado com IoT, né? E hoje está muito difícil, né, a gente desassociar, separar um sistema embarcado de internet das coisas, ou ter as informações em algum lugar. E aí eu vou explicar por que isso. Então, para isso, tem que se identificar um problema, né, e estudar para ver se esse problema realmente, né, é um problema real, é um problema que atinge, né, parcela, seja a parte econômica ou social, né, realmente é um problema que merece ser resolvido, certo? Pensar numa solução para esse problema. Essa solução pode não ser a melhor, já pode ter acontecido soluções, o problema já ter sido até alguma solução que resolva parte dele, mas nem toda solução é definitiva, nem toda solução é completa, nem toda solução resolve tudo. Então, sempre vai ter alguma coisa que ainda não foi, né? Mesmo um problema que às vezes diz, não, mas é um problema conhecido, que já tem solução, mas sempre vai ter um desafio, né, que ainda não foi resolvido. E aí a gente identificar e pensar numa solução, certo? E aí, uma vez que você tem a ideia da solução, estruturar essa solução, considerando os desafios, e escrever, né, sobre o problema, sobre a sua solução, mas de forma estruturada, né? Então, escrever o projeto. Então, esse é o objetivo que a gente vai trabalhar com ele, né, nessas próximas apresentações, tá certo? E aí, eu vou começar agora, né, falando um pouquinho de sistemas embarcados e IoT, né? Na realidade, essa palestra foi uma palestra, né, que era sobre IoT, mas hoje está muito relacionado, né? Se a gente pensar o contexto que a gente está vivendo, um sistema embarcado por si só, isolado, é difícil, né? A não ser que é um sistema que está alocado dentro de uma máquina, mas mesmo assim, para você resolver um problema, os dados que estão sendo captados, né, amostrados daquela máquina, eles têm que ser visualizados. E aí hoje, sistema embarcado e IoT são duas coisas junto, né, que as soluções englobam as duas coisas, e aí por isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, né, mas eu vou tentar passar, e aí depois na palestra de prototipação a gente pode detalhar algum tópico mais que mereça uma atenção maior. Né? Mas assim, a gente fazia a pergunta, né? Eu falei de IoT e na competição da SB Micro era o IoT Contest, da SBES, que também tem lá IoT, mas o que é IoT? E aí a gente tem duas definições aqui, né? Que, se a gente olhar essa definição aqui do Google, né, é um sistema de dispositivos computacionais interligados, né, com mecânica, né, e máquinas, que pode também estar conectando objetos, animais, pessoas, certo? Que tem a habilidade de transferir dados sobre uma rede, né, sem requerer a interação homem ou humano-máquina. Mas, de uma maneira bem simples, né, é um sistema que permite que ambientes físicos e coisas do mundo sejam conectados à internet, ou esses dados sejam capturados, sejam processados e haja alguma atuação. Tá? Então, essa que é a ideia de IoT, né? Internet das coisas. Se a gente fosse pensar na palavra mesmo, né, são coisas, e coisas, aqui pode ser dispositivos, né, pode ser o meio ambiente, né, que estão conectados à internet. E por que é interessante a gente conectar coisas à internet? Ou melhor, né, ter informação
de como essas coisas estão funcionando e poder usar melhor, né? Ou ter uma ideia melhor de como essas coisas funcionam e fazê-las funcionar melhor. Então, coisas aí, né? Por que é interessante conectar coisas à internet? Que quando uma coisa ou ambiente está conectado à internet, é possível, como eu falei, coletar informações desse dispositivo ou desse ambiente e essas informações serem processadas. A nuvem, a internet, permite um processamento, né, mais complexo, permite aplicar técnicas de processamento dos dados, que são ou processar a maior quantidade de dados de uma maneira mais rápida, de forma que os resultados desse processamento possam ser usados para melhorar aquele dispositivo, melhorar aquele ambiente, né? Então, é interessante conectar porque a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode coletar a informação do ambiente, processar essas informações para ter uma ideia do comportamento e de como esse ambiente ou esse dispositivo possa ser melhorado. Ou seja, é a habilidade de enviar e receber informações a partir do comportamento de ambientes, de coisas e torná-las inteligentes, certo? Então, esse é um dos exemplos de um dos projetos, né? E aí eu vou pegar ele para a gente explicar um pouquinho. Então, o primeiro é coletar e enviar informações, né? O projeto Cultivaí, né, começou com essa ideia onde se pegava informação do solo, algumas informações do solo, por exemplo, a umidade. Essa informação da umidade de diferentes pontos do solo, ela é enviada, né, enviada para a nuvem. E aí qual é a ideia aqui? A ideia é que essa informação que é capturada, ela possa ser processada e umidade com outras informações do solo pode dar uma ideia de como está a qualidade daquele solo. E a partir da qualidade, né, de algumas características do solo, é possível, né, ajudar o produtor rural, né, dar um suporte mais assertivo para o produtor rural do que ele deve fazer para melhorar a colheita dele. Então, aqui a gente tem o envio, né, a coleta e o envio, processamento dessas informações, dando a partir das quais pode dar uma assessoria, né, para o produtor rural. Mas também a gente podia ter esse mesmo sistema também sendo usado não só para a assessoria e para o produtor melhorar a qualidade do solo dele, mas essas informações também serem usadas para disparar um sistema de irrigação. E aí, por exemplo, se eu quero que a irrigação da minha fazenda, eu só irrigue realmente quando tiver necessidade de irrigar e coloque a quantidade de água certa, né, para aquele período do tempo, para aquele período do ano, né, dependendo se teve muita chuva ou não teve pouca chuva, para realmente a minha lavoura ela crescer com a quantidade de água correta. Então, essa informação ela poderia ser usada para acionar um sistema de irrigação inteligente, certo? E aí, o sistema de irrigação ele colocaria a quantidade certa de água a partir dessas informações, certo? Então, esse sistema, né, de IoT, ele faz justamente isso, né? Esse sistema de irrigação inteligente, né? Eu podia aqui, né, aqui ser usado para o produtor colocar ou, como eu já falei, né, ter essa irrigação inteligente e aí as próprias informações coletadas do solo nos vários pontos, né, podem permitir que a irrigação ela seja feita da melhor forma, tá? Então é isso que é um sistema de IoT. A gente tem aqui um exemplo clássico, né, de um sistema de IoT. Coleta a informação, processa essa informação e depois a partir dessa informação
processada atua no sistema, né, para que esse sistema funcione da melhor forma, certo? Bom, quais são as aplicações de IoT, né? Quem usa IoT, a gente tem tanto consumidores finais, como empresas e organizações, certo? E muitos dos projetos que a gente falou aqui tem o consumidor final, por exemplo, o Altecla, mas o Altecla também pode ser usado pela mãe, pelos os pais de uma criança com autismo, mas também por uma clínica, né? Por uma clínica de tratamento, né? Isso aí também, então é interessante não só para o consumidor final, mas para as empresas. E qual é o objetivo final, né? Principalmente quando uma empresa está usando a IoT? É aumentar a eficiência, né, daquela empresa, melhorar a questão da segurança, né, e até a saúde dos funcionários e buscando, então, melhores experiências, certo? Então, a ideia, né, aqui a estimativa que tem, né, de coisa de IoT, então, é um segmento, né, que vem crescendo bastante, né, que usa sensores, né, dado baseado em sensores, certo? Que analisa os dados, né, de uma forma bem interessante, de forma que a partir da análise dos dados possa haver a solução de problemas complexos, né, de logística, de manufatura, de serviços, certo? Então a ideia é essa, né? E aí, no contexto, seja de uma aplicação da agricultura, seja numa aplicação industrial, né? Se melhora melhorar a eficiência significa a gente, por exemplo, no contexto do solo, é você melhorar a produção, a sua produção, e otimizar o uso de água, o uso de energia, né, o tempo que você gasta. Então, isso é uma maneira de você melhorar a eficiência. Se eu tenho um sistema de irrigação inteligente, eu melhoro, né, eu posso melhorar a minha produtividade, né, da minha lavoura, eu posso melhorar o custo, né, o gasto com energia, o gasto da água, porque às vezes a água é um bem muito caro, certo? E isso, assim como eu falei, na indústria da agropecuária, né, também pode ser usado, né, em outras aplicações industriais, né, de forma que se tenha uma maior produção, redução do custo e um maior lucro, né, desses projetos que a gente falou aqui, né, todos eles, alguns deles, né, justamente tem esse objetivo. Isso aqui eu vou passar rápido, né, mas hoje se usa muito, né, a IoT na melhoria do processo produtivo, de forma que seja possível fazer uma manutenção, né, preditiva, se prever quando a manutenção ela vai ser necessária, certo? A eficiência energética, né, então hoje se usa muito também, né, sistemas de IoT para melhorar o consumo de energia, né? Então o Google fez uma análise, né, de todos os pontos que poderia gastar energia, né, nos prédios dele, nos servidores, e aí se reduziu 15%, certo? Na agricultura, né, como a gente já falou, certo? Como eu já falei, monitoramento e rastreamento de ativos, né? Isso é uma outra área de aplicação, né? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui foi um projeto que a gente fez com a indústria Moura, e agora eles estão lançando no mercado, né? Mas é um aparelhozinho, isso aqui é uma empilhadeira, e o empilhadeiras, elas têm umas baterias que são muito grandes. E aí, essas baterias são muito caras, e havia muito problema de dano na bateria, né, a bateria descarregar rapidamente, e não se sabia o que estava acontecendo com as baterias, e isso acabava levando um certo prejuízo para a Moura, porque ela tinha que trocar as baterias e não sabia o que tinha acontecido. Então, a gente, junto com eles, a gente desenvolveu um dispositivo IoT que fica na bateria e ele consegue monitorar, né,
tudo o que está acontecendo com a bateria, se a bateria caiu, o tempo de carga e descarga da bateria, se ela precisa ser trocada, né? Então, isso foi interessante. E eles estão lançando agora, né, como um produto. Na saúde tem várias aplicações e a gente está vivenciando um pouco agora na pandemia, mas só falar um pouquinho do Altecla, né, que é um sistema justamente para melhorar o tratamento, né, dar um suporte ao tratamento de crianças com autismo, certo? Edifícios inteligentes, né, onde você possa monitorar, haja um sistema aqui para a questão de segurança, iluminação, e aí reduzir, por exemplo, o consumo de energia, né, monitorando tanto a parte de iluminação como ar-condicionado, certo? Segurança na área de incêndio e de intrusão, então são os prédios inteligentes. Então, essas são algumas das aplicações, e aí vocês viram que alguns projetos, né, da estufa se inserem em alguma dessas áreas, né? Mas como é que um sistema embarcado que tem que mandar essa informação, que tem que ter um processamento de informação funcione, que tem a IoT funcione? Em geral, a gente tem essas etapas, né, e as várias partes do projeto, que é o que a gente vai, né, a ideia é que a gente, quando estiver propondo os nossos projetos para o SBES, que a gente já pense um pouco nisso aqui, né? O sistema de IoT, ele tem que ter uma parte de coleta da informação, e aí para coletar a informação, em geral tem que ter sensores, né? E quando se quer atuar no sistema, tem que ter atuadores. Então isso é nas pontas. Só que os dados que são coletados dos sensores, eles têm que ser processados. E aí a gente precisa de algum dispositivo de processamento que vai ficar pegando essa informação do ambiente, pegando essa informação do dispositivo onde esse sistema está embarcado, por exemplo. Então, eu tenho que ter os sensores, mas eu tenho que ter esses dispositivos que permitem coletar, pegar a informação do sensor, né, fazer algum pré-processamento, né, e às vezes, aí dependendo do sistema, vai ter vários tipos de processamento aqui. O que a gente trabalha aqui? A gente trabalha com processadores, né, que podem estar embarcados, que são pequenos, né, e a gente tem Arduino, é um dos exemplos, né, de um processador que é muito usado, né, porque ele tem já a interface para conectar com os vários sensores, ele facilita essa leitura dos sensores, certo? E mandar informação para alguma atuação, desligar e ligar um relé, por exemplo. E esses dispositivos, em geral, eles têm que ter algum mecanismo de mandar a informação, tem que ter alguma conectividade. Então, a informação que é capturada pelos sensores, ela tem que ser enviada, tem que ser pré-processada e tem que ser enviada para ter um processamento ou a visualização em algum lugar, certo? E aí a gente precisa de ter alguma forma de comunicação, de conectividade. Aqui eu estou mostrando, né, esse processador ou um próprio Arduino, ele pode se conectar, né, com uma estação base aqui, alguma coisa, por exemplo, que se está se conectando com a internet, e essa informação, uma vez que ela está armazenada em algum lugar, ela pode ser processada, pode ter um processamento mais eficiente, mais efetivo. E ele pode ser também visualizado em qualquer lugar, né? E para ele ser visualizado em qualquer lugar, né, se usa, né, a internet. Então, a internet permite a visualização das informações desse sistema em qualquer lugar. Então, por isso que é interessante, né? Hoje eu digo, o sistema embarcado, ele está muito ligado hoje com a IoT, basicamente, né? Tem que ter essas da ponta, né, até a visualização, né, das informações ou do estado do sistema em algum lugar. Então, são todas essas fases, e a gente vai passar um pouquinho, né, sobre essas fases. Então, primeiro, sensores e dispositivos, né? A gente tem, a função é coletar a informação do ambiente, né?
Então, como eu pegando lá o sistema de solo, né? Então eu tenho aqui o meu sistema que está lendo, então esse módulo de coleta, ele está pegando informações de vários tipos de sensores, certo? Inclusive também da localização, porque nesse caso era interessante saber a localização do dispositivo, onde ele está. É feito aqui um pré-processamento dos dados. O que significa pré-processamento? Um dado que vem de um sensor de temperatura é um número, né? É um número, número, na verdade, eu tenho que transformar essa informação que é analógica, né? O sensor, na realidade, é um nível de tensão ou um nível de corrente, e transformar isso numa informação que possa ser processada, transformada em digital, e depois aquele nível de tensão, o nível de corrente, possa ser associado a um valor de pH, por exemplo. Tá? E essa informação, então, né, ele tem que ter esse pré-processamento, e depois eu tenho que essa informação tem que ser, como eu falei, disponibilizada, né, disponibilizada. Então, aqui a gente já está mostrando, né, os sensores, e esse módulozinho aqui, que é um processador, que está, né, pegando essas informações dos sensores e está fazendo esse pré-processamento, né, arrumando a informação para que essa informação possa ser enviada, né, enviada para algum lugar para ser processada. A conectividade, o objetivo aí, é enviar os dados que foram coletados ou resultados de algum pré-processamento para a nuvem, né? Para algum servidor que está na nuvem. A gente vai ver que tem sistema que não necessariamente precisa ir lá para a nuvem, mas eu tenho que transmitir essa informação, e transmitir essa informação usando, hoje, a tecnologia sem fio. E aí tem várias tecnologias que podem ser usadas. Quando usar uma ou quando usar outra, né, depende, né, da sua aplicação, depende da sua aplicação. Então, e os meios e como eu vou transmitir, né? Eu posso usar um gateway, que é algum dispositivo intermediário, ou essa informação ser mandada direto, certo? Né? Qual que escolher, qual o melhor, vai depender da aplicação. Então, vai depender da distância, se é uma aplicação que está no campo, né? No campo, agricultura, em geral eu não tenho internet, né? No meu campo. Então, eu tenho que ter um mecanismo que permita mandar essa informação longa distância. Mas aí eu tenho outro problema, que quando a distância a distância para eu transferir a informação é muito grande, o consumo de energia é muito alto, né? O consumo de energia. Como é que eu tento achar um compromisso entre os dois? Eu não transfiro muita informação. Então, dependendo da aplicação, vai definir, né? Dependendo da distância, certo? Qual é a melhor tecnologia a ser usada. Então, um exemplo aqui, né, seria usou o Arduino para coletar a informação dos sensores, fazer um pré-processamento, só que para a comunicação, né, como o Arduino ele não tem um dispositivo aqui de comunicação, então se usou um rádio, né, uma tecnologia de longa distância que foi o Sigfox, que ele pega essa informação e ele manda essa informação para algum servidor na nuvem. Então, ele consegue, essa distância, ela consegue ser uma distância mais longa, né, desde que tenha essa infraestrutura Sigfox disponível, certo? Então, justamente aqui eu consigo, né, o dado que foi coletado dos sensores, teve um pré-processamento, aqui transmite por serial, né, esse UART aqui significa, ou seja, eu tenho uma plaquinha que está ligada na outra por um fio, e aqui eu consigo, usando esse rádio aqui, eu consigo transmitir essa informação para uma distância mais longa. Tá? E depois que a informação foi transmitida, né, para um servidor, e aí no caso do Sigfox, eles têm uma infraestrutura que eles recebem essas informações, que são transmitidas pelas antenas Sigfox, e ele consegue então
guardar essa informação pode ser processada, pode ter uma análise aqui dessa informação, e ela pode ser visualizada, né, numa página, por exemplo, numa página, tá? Então, aqui eu poderia ter, a partir ou a visualização, né? E também essa informação ter um certo processamento, e alguém da área de agricultura, um técnico em agricultura, a partir dessa informação, pode dar um feedback, né, para o agricultor, como a gente já falou, né, para ele ter um monitoramento do solo, conseguir fazer esse monitoramento. O processamento dos dados, né, ele pode ser realizado na nuvem ou não. A gente vai ver que hoje, dependendo da aplicação, às vezes nem tudo é realizado na nuvem. E aí a gente tem aqui outros dois exemplos, onde eu poderia ter o monitoramento da temperatura, né, de uma residência, ou a identificação de intrusos, né? E aí, eu poderia ter, para garantir que a temperatura da sala sempre vai dar agradável, dependendo aqui do número de pessoas, né? Ou eu tenho uma câmera aqui, um sistema de câmera que está monitorando para ver se tem algum intruso, né? Algum ladrão querendo entrar na casa, certo? A interface com o usuário, ela pode ser usada, né, em geral, para mostrar os resultados daquele processamento, né? Então, pode ser de diferentes tipos de interface, né? Então, às vezes, o usuário ele pode ter o conhecimento só do dado. Então, no caso de uma temperatura, o usuário poderia receber um e-mail, né, dizendo que a temperatura precisa ligar, mudar o ar-condicionado, ou o próprio sistema de ar-condicionado já tem uma atuação e ser ajustado para a temperatura, certo? E no caso aqui da intrusão, né, o resultado de alguma detecção de intrusão podia ser mandado um link, né, para o sistema notificar a empresa de segurança. Quer dizer, a ação aqui pode ser alguma notificação que o usuário faz a ação, ou as ações podem acontecer automaticamente, né? Como eu falei, o próprio sistema ajustar a temperatura, e no caso de uma intrusão, o sistema notificar a empresa de segurança. Então, a empresa de segurança é notificada, né? Quem está aqui na casa nem precisa saber o que aconteceu, certo? Ou na empresa nem precisa saber, a própria empresa de segurança vai ser notificada. Bom, então isso aqui é a ideia. Tem alguma dúvida até agora? Então, no projeto, né, que a gente tem que fazer, só vou voltar um pouquinho, a gente tem que considerar tudo isso aqui, certo? Então, já na proposta, você já tem que pensar, né, assim, quais são os sensores que eu vou usar, né? O meu sistema, né, ele vai ter um módulo que é mais, como é que vai ser esse processamento do dado, né? Para eu transferir a informação, qual tipo de tecnologia, né? Que tipo de processamento, ou como o dado vai ser, o resultado vai ser mostrado, né? Qual tipo de interface, certo? Bom, quais são os desafios que a gente tem em IoT, né? Então, a parte dos sensores, certo? Tem vários tipos de sensores, né? A gente, quando for falar um pouquinho da prototipação, é interessante a gente, tanto os sensores como os processadores, que eu chamei aqui de dispositivo, é importante que eu escolha um processador que tenha interface para o sensor que eu vou usar. Então, isso é muito importante. Hoje, a maioria dessas placas de prototipação, dessas placas de desenvolvimento, elas têm uma interface compatível, né, com o Arduino, e aí tem vários tipos de interface que permite a leitura de vários tipos de sensores, mas é importante saber se a interface do sensor que você vai usar, ela é suportada pela placa, certo? E outra coisa, né, uma coisa que é bem importante é a questão da energia, né, da energia e da atualização. Isso aqui nem tanto, mas um projeto, projeto que a gente vai submeter para competição, a gente tem que pensar nisso aqui, né, como é que esse projeto vai ser
alimentada energeticamente, né? Dependendo da aplicação, às vezes você tem uma fonte de energia, né, elétrica, uma tomada. O sistema vai estar ligado na tomada, mas em muitas aplicações não vai estar na tomada. E aí, de onde vem a energia? A energia vai vir por uma bateria, certo? Então, nos sistemas que funcionam com bateria, em geral, você tem que pensar no seu projeto para o consumo de energia não ser grande. Tem que ser um projeto com baixo consumo de energia, porque você vai querer que aquela sua bateria ela dure um período de tempo. Dependendo da aplicação, ela tem que durar muito tempo, né? Porque existe uma dificuldade de trocar essa bateria, ou tem que ter algum mecanismo de carregar essa bateria, certo? E para a gente garantir que o consumo vai ser baixo, em geral tem que pensar já no sistema que ele não vai ficar ativo o tempo todo, ele vai ficar como se estivesse no estado de ligado e desligado. Então, quando não for necessário, o sistema não vai ficar ativo, certo? E a questão, pensar também que a questão da comunicação representa um alto consumo de energia. Então, no projeto, vocês, não necessariamente na submissão, mas se você na submissão já falar, a gente vai tentar fazer um projeto com baixo consumo de energia, então já isso você já pensou nisso, então é interessante, isso aqui é um ponto bastante importante, né? E num projeto de mais longo prazo, e aqui quando às vezes você já tem que pensar no sistema, que seja autossustentável. Um sistema que está lá na agricultura, né, na minha fazenda, eu não tenho fonte de energia, mas então ele vai ter que ter alguma fonte de energia que seja autossustentável, energia solar, por exemplo, né? Então já tem que pensar nisso também, tá? Então, no caso desse sisteminha que a gente está pegando como exemplo, né, ele tinha ele era autossustentável, ele tinha um painel solar, e aí ele tinha uma bateria e uma plaquinha aqui que garantia esse carregamento, então, da bateria com a energia do sol e fornecia a energia. E aí também é interessante, nesse caso, saber qual o nível de energia desse módulo aqui, quer dizer, ele está carregado ou ele não está carregado, porque dependendo da aplicação, o seu sistema não pode parar de funcionar. Ele não pode ficar sem energia e parar de funcionar. Então, às vezes, é necessário monitorar, né, a energia, o consumo de energia, ou o nível de bateria. Então, às vezes, é necessário isso, certo? Isso aqui eu nem vou, isso é mais interessante para um produto final, né, mas já tem que se pensar também que, às vezes, você tem que atualizar. Você tem que atualizar o seu software, que está, o firmware, né, que a gente diz que está executando aqui ou aqui. E aí, essa atualização, às vezes, não dá para você ir lá no campo e trocar a placa. Às vezes, essa atualização ela tem que ser feita pela própria internet, né? Então, over the air, né? Então, essa atualização, ela ser feita também de uma maneira remota. Né? Isso aqui é muito interessante quando você já tá lá no seu produto, né, final, para um protótipo não necessariamente, mas um produto final é muito importante garantir isso aqui, tá? Isso aqui também já é quando é o produto final, né, coisas que têm que ser pensadas, né, em geral para as competições a gente pensa no protótipo, mas quando se você quiser colocar no mercado, né, você tem que ter um piloto para validação, e esse piloto, em geral, é uma quantidade, uma escala maior, e depois você vai ter o sistema em produção. Né? Então, tem várias coisas que devem ser consideradas, mas uma coisa que é importante para ser considerada a nível ainda de protótipo é essa questão aqui do log de erro. É muito importante que o seu sistema, ele faça, toda vez que você ligar, ele faça uma validação que todos os sensores, que todos os componentes estão funcionando. E que se algum tiver problema, isso seja comunicado de alguma forma. Tá? Tanto às vezes localmente você precisa ter, porque se o sistema parou de funcionar, depois você tem que descobrir o porquê. E se não foi problema na comunicação, tem que ter alguma informação lá no servidor do que aquele sensor ou aquele device apresentou erro. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Muito importante mesmo.
aqui é da manufatura, eu vou pular, né? Que isso aqui é importante quando você vai pensar já no produto final, como você está planejando o produto final, certo? Então, eu vou pular isso aqui. E outra coisa que às vezes tem que fazer parte da solução, né? E aí vai depender da sua aplicação, às vezes a necessidade de um gateway, né? O gateway é quando é aquele dispositivo que vai estar no meio do caminho e ele vai garantir, né, que ele vai permitir que o seu dispositivo, o seu objeto, se comunique com a nuvem. Às vezes, por exemplo, você tem uma maneira, por exemplo, vamos pensar assim numa fazenda, né? Numa fazenda, vai ser difícil, às vezes, a gente garantir que o ponto que está lá na fazenda, ele se comunique direto com a internet, né? No caso aí, do caso da Sigfox, se a Sigfox não tivesse Ranger, né, cobertura para isso. Aí eu posso ter um gateway na fazenda e usar uma solução, por exemplo, LoRa, que permite o meu rádio, que está aqui no meu dispositivo, se comunicar com esse gateway que está na fazenda. E esse gateway que está na minha casa, lá na fazenda, eu tenho ali um ponto que permite a comunicação com a internet. Então, a comunicação dos dispositivos, ela não é feita diretamente com a internet, mas ela é feita com um gateway. E isso, às vezes, é uma solução interessante, porque como a comunicação vai ser com o gateway que está na casa, a energia para transmitir a informação não precisa ser tão grande assim. Então, isso aqui aumenta a vida da bateria. Então, os sensores de dispositivos não necessitam de uma comunicação de longo alcance. Facilita trabalhar com vários tipos de protocolos, né? Então, os vários sensores ou os vários nós aqui de coleta vão se comunicar com protocolos diferentes e esse gateway vai aceitar, e aí eu tenho um único protocolo para se comunicar com a nuvem. Hoje já existe uma certa padronização dessa comunicação do gateway com a nuvem, certo? E o gateway também pode fazer um pré-processamento. Então, não precisa mandar todos os dados para a nuvem, que seriam muitos dados, mas ele só manda aqueles dados que realmente têm algum valor agregado, né, para serem processados nas nuvens. Reduz o tempo de resposta, então o gateway pode ter algum processamento e já atuar, né? E a questão da segurança, que também hoje os sistemas de IoT estão bastante vulneráveis, porque é difícil você incorporar, você ter técnicas de segurança aqui na ponta, né? Naquele módulozinho que está coletando a informação do sensor, é difícil colocar um mecanismo de segurança ali, vai ficar muito caro. Mas eu posso garantir, eu posso colocar esse mecanismo de segurança no gateway, né? No gateway. Então, o gateway ele pode ter uma segurança mais reforçada. Então, hoje, muitas soluções, elas incluem esse gateway, em vez do dispositivo se comunicar direto com a nuvem, ele se comunica com esse gateway e esse gateway se comunica com a nuvem. Né? Alguma dúvida até aqui? Laís, tudo certo? Tudo certo. Pronto, Eu até mandei aqui no chat, se alguém tinha alguma dúvida, podia falar. Aí pronto. ninguém respondeu nada, Isso então. aqui é mais uma visão geral, né? Depois, com o tempo, a gente vai Uhum. detalhando. A conectividade é um outro fator importante, né? Então, como que a informação vai ser transferida, né? Como a gente viu, a gente pode ter os dispositivos na ponta, eles mandarem informação para um gateway, e esse gateway manda informação para a nuvem, certo? E aí hoje tem várias tecnologias que permitem comunicação sem fio, né? Aí tem algumas delas e a gente vai ver, né, um pouquinho sobre elas, quando usar. Então, a conectividade é muito importante, né? É um ponto muito importante. E a escolha é muito crítico também, porque, como eu falei, né, dependendo da aplicação, o consumo de energia pode ser muito crítico. E aí a escolha de como você vai transmitir os dados faz toda a diferença. Né? Justamente por esse consumo entre compromisso, né, de consumo de energia, alcance e taxa de transmissão. A
conectividade perfeita seria aquela que tivesse um baixo consumo de energia, o alcance fosse grande e eu conseguisse transmitir uma grande quantidade de dados. Isso seria o ideal. Mas não é isso que acontece, né? Isso aqui é o ideal, certo? As tecnologias existentes, elas têm limitações, né? E aí a gente vai ver um pouquinho. Então a gente dividiu nessas três, tá? E aí tem tecnologias onde eu consigo uma alta taxa de transmissão, um alcance longo, mas elas têm um alto consumo ou custo, né? Alto consumo de energia. Então entra aqui celular e satélite, certo? Porque o custo aqui também é muito alto. Quando eu tenho que ter baixo consumo, certo? E tenho que ter uma alta taxa de transmissão, aí as tecnologias que permitem essas duas coisas, em geral, elas não têm um alcance tão grande, o alcance é curto ou médio, né? E quando eu tenho um baixo consumo e um longo alcance, as tecnologias que permitem isso, elas têm uma baixa taxa de transmissão. Eu não consigo transmitir muita informação por vez. Então, isso é mais ou menos o compromisso entre aqueles dois fatores, né? O alcance, a taxa de transmissão e o consumo de energia. Então, são três coisas que devem ser consideradas. Agora, eu posso também ter um sistema sem conectividade, né? Então, às vezes, ou seja, não necessariamente a informação ir para a internet, né? Então, algumas aplicações, às vezes, precisam de ter um processamento local de dados, sem ter a necessidade de transmissão de todos os dados para a internet, porque eu preciso de segurança e tempo de resposta, ou quando eu tenho uma grande quantidade de informação, né? E nesse caso, o processamento dos dados, ele não é feito na nuvem, mas ele é feito localmente, né? Seja no gateway, né? Ou às vezes ele é feito no próprio sensor ou dispositivo, né? E aí, às vezes, essa comunicação com a nuvem, ela é feita de forma bem esporádica, somente para armazenamento de algumas informações, né? Então, dependendo da aplicação, a nuvem ou a internet, ela só vai ser um repositório, vamos dizer assim, daqueles dados que são mais importantes para ter alguma visualização, mas todo o processamento e a atuação ela é feita ou no gateway ou localmente. Então a gente chama isso aqui de fog computing, né, que é feito no próprio gateway ou no sensor no dispositivo, certo? Bom, uma das tecnologias que a gente provavelmente vai usar dentro do contexto do SBASC ou do IoT Context é uma rede, né, de longo alcance, certo? Então, low power, né, baixo consumo e longo alcance. Então, são essas as duas tecnologias, né, tanto a LoRa como a Sigfox, elas permitem comunicação por radiofrequência, né? E aí eu tenho um longo alcance, né, eu tenho um alcance maior do que as outras tecnologias que a gente vai falar, certo? E elas também são tecnologias que o consumo de energia é baixo, né? Só que aqui a transmissão, as mensagens não podem ser muito longas, né? Não pode ter muita informação sendo transmitida por vez, e tem que ter algum nível aqui de. Tem que ser inserido, né, algum nível de robustez, porque às vezes os pacotes se perdem. Então, quando eu uso essas tecnologias, eu tenho que o protocolo de comunicação tem que considerar, tem que ficar monitorando se está acontecendo perdas de pacote, quando algum pacote foi perdido, então tem que ter alguma retransmissão, né? Aí a tecnologia LoRa, né, eu posso ter uma rede mesh, onde a informação ela sai a partir dos próprios nós, ou tem aquela ideia do gateway que eu falei, né? Então eu tenho os nós, aí esses nós se comunicam com os gateways, então a própria LoRa ela já fornece, né, os dispositivos aqui de gateway e as antenas que se comunicam com esse gateway, e esse gateway então se comunica com um servidor, né, alguém que está aqui na nuvem, certo? A Sigfox ela já é um pouquinho diferente, né? A Sigfox tem as antenas, os nós, sensores, os nós Sigfox,
né, que se comunicam com o gateway que é fornecido pela própria Sigfox. Então, a Sigfox ela fornece essa estrutura, né, e você paga, então, pelo serviço de usar essa estrutura, e esses dados que são transmitidos, então, pelo gateway Sigfox, eles são armazenados, né, na cloud Sigfox. E aí você pode essa informação depois pegar, né, e armazenar no seu banco de dados. Então, a Sigfox, ela oferece essa infraestrutura, né, e o objetivo aqui é você comprar as anteninhas que têm um preço baixo custo, e você pagar para usar essa infraestrutura que é disponibilizada pela Sigfox, né? Que é o que vai ser o IoT Contest, né? da SB Micro. Então, aquela plaquinha que as equipes vão receber, elas têm já essa embutida, essa comunicação Sigfox, e aí vocês vão usar essa infraestrutura disponibilizada pela Sigfox para implementar, né, a aplicação de vocês. Quando não se usa a Sigfox, né, eu acredito que dentro a própria competição vai fornecer essa... Eles devem ter feito um contrato com quem vai dar as plaquinhas, eles vão fornecer essa infraestrutura, e aí vocês vão usar, então, essa infraestrutura. Quando não se usa Sigfox, outra solução é usar o próprio LoRa, né? Quando a minha aplicação exige isso. E aí hoje existe antenas, né, que implementam essa tecnologia da LoRa, e tem os gateways que você pode comprar também, né? Ou você pode fazer o seu, né? Você tem uma rede mesh que vai se comunicar com o seu gateway, você faz o seu gateway também, né? Não necessariamente tem que ser o gateway da LoRa, né? Mas o dele já vai estar, já vai ter essa infraestrutura pronta, certo? Então, isso é uma tecnologia que a gente pode ser seja necessário, no caso da SB Micro, vai usar Sigfox, né? No caso da SBESC, né, existe, você pode usar a tecnologia que você quiser, né? O celular é uma outra tecnologia interessante, né, que pode ser usada, e aí ela pode ter essa combinação. Então, aqui eu consigo ter um longo alcance, né, e eu consigo uma taxa alta de transmissão de dados, mas o consumo de energia aqui ele é alto, certo? E a cobertura depende das antenas, né, da infraestrutura disponível. Aí é interessante, às vezes, se combinar, né? Então, eu uso, por exemplo, eu posso usar LoRa, né? Junto com o celular, né? O gateway ser implementado pelo celular, por exemplo, né? E hoje os celulares, né? Você pode usar... aí tem várias tecnologias, né? E a 5G promete ser uma tecnologia, né, que vai ser bem interessante também com questão de custo e consumo de energia, né? E também tem outras tecnologias para IoT baseada em celular, né? Que é o NB-IoT, né? LTE-M, certo? Que objetivam aqui para aplicação de IoT, não de a redução do custo, né, do dado e do sensor, e o consumo de energia, certo? Bom, satélite seria a tecnologia de mais longo alcance, né, com altas taxas de transmissão, mas a gente nem pode pensar porque o custo aqui é muito alto, certo? Né? Numa aplicação, às vezes, já produção, né, fazendas que têm uma longa distância, né? Muitas fazendas, às vezes, dá para usar isso aqui, né? Quer dizer, mais uma vez, uma combinação de LoRa, né? E o gateway de LoRa se comunicar com... tem uma comunicação aqui via satélite, né? E aí pode ser via esse gateway aqui, tá? Wi-Fi é outra tecnologia que também é bastante difundida, né? Aqui eu consigo uma alta taxa de transmissão e um alcance médio, vai depender da antena, certo? Mas aqui o consumo de energia é grande, né? Então, porque a frequência aqui ela é mais alta,
certo? Então, às vezes, você transmitir, né, por Wi-Fi, aquele seu dadinho que está lá na ponta, significa que a bateria vai ter um consumo muito alto da sua bateria, né? Mas ela tem uma vantagem que é uma tecnologia bastante madura, muito usada, né? E hoje alguns sensores, alguns atuadores já vêm com tecnologia Wi-Fi embutida, né? Já tem uma anteninha aqui, como vocês estão vendo, mas dependendo dessa antena aqui, o alcance não é muito, muito grande. E ainda tem um problema da questão do consumo de energia, certo? Bluetooth é uma tecnologia que hoje vem ganhando, né? Porque o consumo é muito baixo, certo? Mas o alcance é curto, né? O alcance é bastante curtinho, né? Então, às vezes, ele é interessante para aplicações domésticas, industriais, e aí você pode usar uma combinação também, né? Principalmente com a questão do celular agora, né? Da questão do celular, e a maioria dos celulares eles têm essa comunicação Bluetooth já embutida, então você pode usar o seu celular como se fosse uma espécie de gateway, né? E comunicar com o sensor, aqui não pode ser muito longe, mas comunicar o sensor via Bluetooth, né? E existe também iniciativas aqui para IoT, né, Bluetooth 5, onde o alcance vai ser maior, o alcance é maior e a velocidade também, permitindo até ter uma rede mesh aí você conseguir, né? Então, resumindo, né, a gente vê aqui nessas tecnologias, né, então, hoje o que se usa bastante é essa aqui, né, que veja que a gente consegue uma distância longa, né, de quilômetros, vamos dizer assim, né? Vai depender muito da antena, e o problema da antena é que quanto maior o alcance, maior o consumo de energia, certo? Só que aqui a gente não consegue, a taxa de transmissão é relativamente lenta, então hoje Zigbee muito complexo não está sendo muito usado, né? O que se usa mais é esse aqui. Bluetooth, né? Principalmente pela disponibilidade nos celulares, então hoje Bluetooth também pode ser uma solução, né? Wi-Fi, que aí é a taxa de transmissão, mas aí eu posso usar, né, ou Wi-Fi ou celular aqui em combinação com Sigfox ou Lura, né? Então, isso aqui é mais ou menos o que dependendo da sua aplicação, que tecnologia escolher, certo? Bom, o processamento de dado, né, ele é feito, nesse contexto aqui, a gente pode ser feito na nuvem, né, que aí eu tenho servidores com a grande capacidade de armazenamento e processamento, né, que o armazenamento é muito importante, dependendo se muita informação é coletada, então você tem que armazenar elas, e aí esse armazenamento em nuvem hoje já existe opções para se fazer isso, né? Onde você paga o que você usa, né? Então hoje tanto o software, né, o processamento do dado como o armazenamento, existe empresas, né, que fornecem isso, certo? E o modelo hoje é você pagar o que você precisa, né? As vantagens, né, é que você não precisa ter o seu servidor, né, você ter um monte de máquina e dar suporte a elas, né? Você só paga o que você precisa de armazenamento e de processamento, certo? Aí você pode escalar, então, o que significa escalar, né? Eu tenho na minha fazenda, eu vou começar com 200 pontos, mas depois eu vou colocar mais pontos, né? Eu vou ter agora 5.000 pontos, então eu consigo, né, aumentar o número de pontos, né? Eu só vou ter que pagar mais para ter aquelas informações. E a disponibilidade, porque essas empresas elas garantem que o sistema vai estar disponível o tempo todo, então você não vai perder a informação. Certo? E como eu não vou precisar processar a informação nas pontas, né, o tempo de vida das baterias ele aumenta, certo? E eu posso agregar uma grande quantidade de dados, né? Então são as vantagens, certo? E suporta a disponibilidade do dado na internet, que hoje é uma coisa interessante, né? Você poder visualizar aquelas informações do sistema que você está monitorando, que está sendo controlado, certo?
Agora tem que ser levado algumas considerações, né, quando você usa o sistema de nuvem, os dados, né, a segurança dos dados e a propriedade dos dados também, isso tem que estar bem acordado, né, contratos para isso. Pode ter um crash e aí aquele seu sistema fica fora do ar, né. Em princípio, as empresas que oferecem o serviço, elas vão tentar reduzir isso, mas pode acontecer, né. Então dependendo da aplicação, né, às vezes você tem que ter guardar alguma informação aí, localmente ou no gateway, se for muito crítico. E um dos problemas da nuvem é que se toda a atuação for através dos servidores, o tempo de resposta pode ser crítico. Então, às vezes, esses sistemas que são críticos, você tem localmente, certo? Eh Alguma informação armazenada localmente, e você tem um sistema em nuvem. Então, você tem tanto a base local, que não guarda todas as informações, mas você tem que ter o nuvem também. Então, você tem que ter as duas coisas, certo? Aí vai depender da aplicação. A nuvem é necessária para o IoT? Não necessariamente, né? Não para algumas aplicações, como eu falei, devido ao tempo de resposta, né? A criticidade, a taxa de processamento, às vezes é interessante ter o processamento local, não precisar ir para a nuvem para depois ter esse processamento, mas algumas respostas, algum tipo de processamento pode ser feito localmente, né, e aí no gateway, né, no gateway, como eu já falei, e dependendo da aplicação, às vezes ser feito no próprio dispositivo, ser feito no próprio dispositivo, ou ser uma solução, combinada, né, uma solução combinada, certo? Como os dados vão ser tratados, o processamento que vai ser feito, vai depender do que vai ser feito, né, do que precisa ser feito. Então hoje, às vezes fala: "Não, tudo é feito por machine learning", não necessariamente, né. Então a nuvem, o importante dela é a capacidade de armazenamento, certo? E também do processamento dos dados que foram coletados pelos sensores. E que tipo de processamento vai ser feito, né? Às vezes, hoje na moda, né, tudo machine learning, mas às vezes não necessariamente precisa só ser machine learning. Pode ser usando técnicas de estatística, né, data analytics, que é uma técnicas para entender como os dados se comportam ao longo do tempo. Então, se eu sei como os dados estão se comportando, né, o histórico, né, e aí tem várias funções, né, de estatística. Então eu consigo, a partir do saber, a partir do conhecimento de como os dados estão se comportando, né, se pode facilitar, né, a quantificação, tomar decisões, rastrear seus objetivos, né, medir o sucesso no tempo, certo? Então, às vezes em IoT, eu tenho uma grande quantidade de dados e essa correlação entre os dados, ela não é tão simples, né, ela não é tão simples. E aí, quando é necessário correlacionar os vários tipos de dados com fatores externos, só técnicas de estatística ou data analytics, elas não são, você não consegue fazer essa correlação. E aí, nesse caso, se precisa de machine learning, né. A machine learning, ela vai facilitar correlacionar essas várias atividades, essas variáveis, a partir de um aprendizado de como os dados estão se comportando. Então, se as técnicas de machine learning, elas ficam olhando o comportamento dos dados e vão meio que aprendendo, né, como os dados, e a partir desse aprendizado, né, pode-se identificar quais as variáveis e fatores são importantes para atingir o objetivo. Então, por exemplo, né, eu tinha falado do data center do Google, né, que eles tinham um consumo de energia muito grande por causa do sistema de refrigeração, né, porque são muitos servidores e esses servidores esquentam. E aí tem que ter um sistema de refrigeração muito eficiente, né, para conseguir manter ali tudo funcionando, né, sem entrar no estado crítico. Só que para esse sistema de refrigeração estava consumindo muita energia. E aí o sistema de refrigeração tem vários fatores que podem
impactar o sistema de refrigeração. Né? Por exemplo, a janela, o tipo de janela, a disposição das janelas, né? As portas. Então, quantas vezes abre e fecha a porta, a incidência de calor, né? Tudo isso. Então, para eles poderem fazer essa análise do que estava impactando o consumo de energia do sistema de refrigeração, eles analisaram mais de 140 variáveis que podia influenciar, né, no consumo de energia do sistema de refrigeração, e aí eles usaram um algoritmo de machine learning para correlacionar essas variáveis, e correlacionando essas variáveis, eles conseguiram reduzir 15% no consumo de energia do sistema de refrigeração. Né? E isso representa um lucro enorme, né? Porque nesses data centers eles têm meio que uma subestação, né? Só para fornecer energia, seja para os computadores e para o sistema de refrigeração. Então veja que o machine learning aí ele é importante quando se quer correlacionar essas várias variáveis, certo? Então, também é interessante, né, quando se faz uma outra aplicação aqui, né, análise preditiva, certo? Então, predizer comportamentos futuros a partir do aprendizado com dados do passado, certo? E aí predizer a necessidade, por exemplo, né, de manutenção a partir da análise de vibração dos motores. Então, dentro de uma empresa, analisando como os motores, a vibração deles, se pode fazer uma predição de quando a manutenção preventiva ou preditiva, a manutenção deve ser feita, porque fazer uma manutenção numa empresa significa que tem que parar a empresa, parar os motores, parar as máquinas para poder fazer essa manutenção. E isso envolve perda, né, de dinheiro, parar. Então, o interessante seria, não, fazer a manutenção quando o motor ainda não quebrou, mas ele está perto, e aí eu posso organizar essas paradas sem impactar no meu. E realmente só fazer a manutenção daquelas máquinas que estão necessitando, não fazer de todas, certo? E, por fim, né, o último tópico é a interface com o usuário, que é muito importante também. E aí, em geral, nos sistemas que a gente desenvolve para as competições, né, então a gente tem que ter alguma interface, né? Ela pode ser um aplicativo que roda na web, né? Ou no celular. Então a gente tem, às vezes, né, por exemplo, o Altecla hoje, né, ele tem um aplicativo que roda no celular e que facilita, então, que pega as informações do uso do dispositivo, né, do treinamento, do tratamento que a criança está fazendo e disponibiliza essa informação no celular. Né? Mas também seria interessante, é interessante, né? E também tem um dashboard, né, na web que o terapeuta ele pode seguir, né, ele pode seguir o histórico da criança e saber como está a evolução. Então, em geral, né, aí dependendo um pouco da aplicação, mas a interface hoje em dia, né, cada vez mais, você precisa às vezes de um aplicativo mesmo rodando no celular e na web. Mas tem outras interfaces também, que pode ser um botão, né, que pode ser um LCD, e aí, dependendo da aplicação, isso aqui tem que ser pensado também, né? E a gente sempre costuma, nos projetos que a gente apresenta, que a gente desenvolve para as competições, não esquecer dessa interface, né? Porque ela é muito importante, né? E ele deve ser responsivo, de fácil uso, deve valorizar a experiência do usuário. Então, só concluindo, né, dessa última parte, né, hoje os sistemas embarcados e IoT, eles são juntos, então quando nessas competições, todas elas vocês estão vendo, envolve o sistema computacional, que tá, o sensor que está pegando informação, o processador que está processando esses dados, que está coletando, que está transferindo essa informação, seja para um gateway e depois para a nuvem, seja para o celular, e essa informação está disponível no celular. Então, isso é importante para reduzir, né? E aí, sim,
hoje tem alguns, né? Então, reduz o custo de sensores, certo? Né? Comunicação disponível em vários lugares, certo? E o consumo de energia. Então, hoje, né? Hoje, por que a IoT é importante? Porque os sensores estão cada vez mais baratos, né? Apesar de ainda ter sensor que estão muito caros. Hoje a gente tem essa infraestrutura de comunicação, seja por Wi-Fi, seja por celular, né? Apesar que zona rural tem muito a ser feita ainda, certo? Tem essas opções de comunicação sem custo operacional, né? Como eu já falei, certo? E o número de aplicações ele é crescente, né? Existem muitos desafios e oportunidades, né? Então, esse aqui é muito interessante, né? Então, é necessário um desenvolvimento eficiente e coordenado de hardware e software, considerando as fases de projeto e operação. Então, um sistema embarcado com IoT, né? Você tem um desenvolvimento que você já tem que pensar, né? Quando você concebe o projeto, você tem que pensar o sensor que você está usando, a interface que esse sensor disponibiliza a informação, o processador que vai estar coletando as informações desse sensor, se esse processador ele tem conectividade, ele tem facilidades de conexão, que tipo de tecnologia de conexão vai ser usado, como o dado vai estar armazenado e como eu vou visualizar, certo? Então, isso tem que ser considerado em todas as fases do projeto, né? A questão da escalabilidade, né? O quanto vai ser fácil aumentar o número de nós ou não, certo? Então, a sua decisão vai ter que pensar isso. Se o uso de bateria é crítico ou não, como o seu sistema vai ser energizado, né? Vai ser fácil trocar essa bateria, certo? Se o seu sistema tem condição de dar uma resposta em tempo real, ou se essa resposta de tempo real é necessária. Como você garante que o seu sistema é seguro, né? E ele é robusto. Robusto é que se qualquer problema no meu sistema acontecer, eu vou saber e vou poder realizar, né, ter alguma ação para resolver aquele problema, tanto de hardware, como de software, como de comunicação. Certo? E hoje uma oportunidade muito grande é que a maioria, né, muitas aplicações necessitam que o processamento ele seja feito nas pontas, né, nas pontas, porque demandar tudo para a nuvem, esse custo de comunicação começa a aumentar muito, então tem algum processamento na nuvem e só aquele dado que, que tem algum valor agregado é que é mandado para a nuvem, e aí para você ter processamento na nuvem, você tem os sensores, você tem os adaptadores, mas você tem que ter processadores, armazenamento e comunicação. E aí o grande desafio é eu ter processadores e comunicação que consomem pouca energia, porque em geral esses sistemas funcionam com bateria, e aí tem que ter mecanismo onde esse sistema ele é autossustentável, né? Aí ele consegue extrair de fonte solar, eólica ou mecânica ou alguma fonte, ele consegue extrair a energia, né, para ele poder estar disponível o tempo todo. Né? Então, né, hoje existe uma perspectiva, né, que hoje cerca de 10% do processamento é feito nas pontas, mas existe uma perspectiva que em 2025, né, 75% do processamento de dados vai ser feito nas pontas, porque a quantidade de informação ela começa a aumentar muito, e aí começa a ter informações com a maior quantidade de dados, né? Se você pensar informação de imagens, informação de som, eu preciso ter mais informações a serem processadas, e isso hoje é um desafio. Certo? Bom, tem alguma pergunta? Oi, professora. Tem sim, de Camila. Ela perguntou quais seriam os pré-requisitos para estudantes de outras áreas participarem das competições. Então, o pré-requisito, né, que a gente tem... Veja, as competições,
em geral, ela envolve uma equipe, né? E essa equipe, a gente sempre procura mesclar, né, pessoas que pode ser de várias áreas, assim não tem um pré-requisito. Eu acho que o importante é querer aprender, estar disposto a aprender, né? Como o projeto, em geral, ele é feito em equipe, né? E a equipe tem pessoas com diferentes perfis, então eu acho que se a equipe está trabalhando de forma coordenada, né, e tem essa vontade de aprender e de abraçar aquela ideia e transformar aquela ideia num produto, eu acho que não tem problema nenhum, né? Eu vou pegar como exemplo aqui a equipe do Herói Cuidador, não sei nem se André está aqui, mas a equipe do Herói Cuidador, eles começaram o projeto deles na pandemia, né? Então tinha o Ítalo, a Luísa e tinha o André, depois entrou o Lucas, mas o André ele era aluno de produção, né? Então, ele de engenharia de produção, que conhecia muito pouco de sistema embarcado, né? Conhecia muito pouco de placa, de fazer placa, dessas coisas. E dentro do projeto, né, o André, ele ficou com essa parte toda da confecção da placa, de fazer o protótipo, né? Então, ele adquiriu muito conhecimento, mas ele correu atrás. Então, assim, a ideia é que na Estufa a gente dê esse suporte para vocês correrem atrás, né? Para às vezes não tem aquele conhecimento, mas a ideia é ajudar vocês a adquirir aquele conhecimento e desenvolver o protótipo, chegar no protótipo. Então, assim, no caso do Herói Cuidador, né, mesmo com toda a dificuldade, né, que foi 2020, né, eles conseguiram prototipar, chegar num protótipo da ideia deles, né, e eles não tinham muito conhecimento, eu acho que Ítalo pode até falar, né, Ítalo? Não tinha um conhecimento prévio muito Sim. grande, não é isso? Exatamente, gente. Eu e Luísa somos de engenharia da computação, né? E André era de engenharia de materiais. Materiais, né? Nem produção. Uhum. Eu e Luísa tinha pouco contato com a área de hardware e a gente decidiu entrar na Estufa e a gente aprendeu tudo aqui dentro. Montar circuito, trabalhar com Arduino, com ESP, comunicação, utilizando Bluetooth, tudo a gente aprendeu aqui dentro. Então, de fato, ter uma familiaridade com a área é bom, é ótimo, claro, mas o importante mesmo é ter vontade de aprender. Exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui, olhar aqui. Pronto, então, assim, né? A ideia agora é a gente, nessa semana, né? Veja que para a competição, para a submissão da ideia do projeto, é vocês terem a ideia do problema que vai ser resolvido, né? E entender bem a área, né, desse problema e propor a solução. A solução ainda não vai ter a solução, mas vocês têm uma ideia mais ou menos do que vai ser a solução. Então, por exemplo, eu vou pegar lá o exemplo que eu falei, né, da coisa da plantinha. Então, os meninos viram que um problema de agricultura familiar, né, é porque o produtor ele não sabe como está a qualidade do solo e ele não tinha nenhum suporte, então às vezes a lavoura dele, a produtividade era muito pequena porque precisava de o solo ser tratado de uma maneira mais adequada. E o técnico que ajudaria ele, eram muitos produtores, não tinha condição. Então, eles pensaram, não, vamos fazer algum dispositivo que meça algumas características do solo e, a partir dessas características, fica mais fácil para o técnico dar um feedback para o produtor. Começou assim, com esse problema de agricultura familiar, certo? Outros
projetos, né, que o Altecla, por exemplo, era um problema de as crianças autistas precisam fazer algumas terapias, alguns exercícios, né? Mas ela precisa ser físico, não pode só ser num tablet ou ser num celular, né? Não pode só ser alguma coisa virtual, tem que ser alguma coisa que ela pegue, né? Que tenha essa importância. E aí se pensou nessas. Qual tipo de exercício se faz? A criança tem que fazer uma sequência de atividades. Ela tem que ser capaz de, por exemplo, num dia ela tem que escovar o dente, depois tomar banho, ou fazer uma sequência de letras, ou achar bichinhos que são parecidos, tipo aqueles brinquedos que a gente já fez quando criança. Tá, mas aí como é que a gente faz para o terapeuta saber se ela fez em casa, saber se ela acertou, saber se ela errou? Ele estando no consultório e a criança fazendo o exercício em casa. É um problema. Então, assim, a ideia, eu acho que nessa semana agora é a gente achar um problema que seja interessante e pensar numa solução, né? Pensar numa solução. A solução vai ser desenvolvida ao longo de um tempo. E aí a gente se organiza para sair do problema e chegar num protótipo que resolva o problema. Perfeito. Daniel perguntou aqui se tem alguma cadeira letiva no SIM na área de embarcados. Então, tem uma disciplina que eu dou, tem várias, né? Tem uma que eu acho que a Bel dá, né? Na graduação. Engenharia de, não, tem a de Sérgio, Engenharia de Sistemas Embarcados, é Sérgio Cavalcante, que ele usa um processador, o 8051, eu acho, que eles usam uma placa. Eu não sei como está sendo feita agora na pandemia. Tem uma outra que eu dou, eu não não consegui dar esse semestre, eu sempre dou no segundo semestre, mas porque teve um problema do descasamento entre graduação e pós-graduação. Aí eu estou tendo que dar a obrigatória da pós-graduação, mas eu dei essa disciplina no semestre passado para pós, e em geral eu gosto muito de dar junto com a graduação, que é fazer mais ou menos isso que vocês vão fazer para a competição, né? É fazer uma concepção de um sistema embarcado, do começo ao fim. A gente conseguiu fazer, eu só dei para pós, né? Porque foi na época que a graduação ainda não foi, que eu estava tendo que dar uma na graduação obrigatória. Não deu para abrir para a graduação, mas essa é uma outra que eu ofereço, em geral, no segundo semestre. E tem de Abel também, né, que ele também oferece, mas essas de Sérgio e essa minha são duas que são oferecidas. Mas esse semestre eu não estou podendo dar porque teve esse descasamento da graduação com a pós-graduação. Stephanie perguntou o nome, professora, da disciplina. Da disciplina, deixa eu ver. Acho que é metodologia de hardware, software, co-design. Ela tem um nome meio estranho. Eu posso depois mandar para vocês. Eu posso depois. Laís pode depois mandar. Eu acho que foi, né, Laís? Tu se lembra? Foi metodologia de hardware, software, co-design. Laís teve que sair agora, ela teve que sair, né? Tá bom. Uhum. Mas foi esse mesmo nome, metodologia Foi, né? Isso foi. Pronto. Foi isso mesmo. Que esse semestre eu não vou conseguir oferecer, infelizmente, mas eu vou tentar, se semestre que vem, já oferecer ela. Massa. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação à competição, sistemas embarcados? Então, assim, né? Tem mais? Não, por enquanto não. Então, assim, né? Só para motivar vocês, né? A ideia da competição os projetos que a gente não faz para competição. A competição, ela é um fator de motivação. Mas a minha ideia é que esses projetos que a gente faz para competição, eles virem projetos da estufa. Eles virem projetos que a gente vai tentar, né, melhorar ele, que a gente vai tentar chegar ou num produto, ou resolver algum projeto de pesquisa, né? E é isso que a gente tem feito.
Então, lógico, alguns projetos os alunos começam, depois desistem, aí vai depender de vocês. Então, assim, o recado, né, que eu gostaria de dar para todos vocês é que começar um projeto na competição, né, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Esse projeto, né, a ideia é que esse projeto depois, né, se tiver interesse, né, se os membros da equipe eles querem dar continuidade, é que essa ideia que vocês começaram a cultivar na estufa, né, ela seja prototipada para a gente validar a ideia, né? O protótipo objetivo é validar a ideia, e depois, com essa validação, vocês poderem pegar essa ideia debaixo do braço e tentar colocar no mercado, tentar resolver desafios maiores, né? Que estariam associados a essa ideia. Isso virá um TCC, isso virá um trabalho de graduação, um TCC, isso virá um mestrado, isso virá um doutorado, né? Quer dizer, assim, o que vai acontecer depois é com vocês. Mas a ideia que a gente quer dar com esse primeiro passo, participar da competição, é começar com uma ideia. E durante o curso, né, essa ideia ela vai evoluindo, ela vai sendo melhorada, né? E você cultivar essa ideia, né? Porque assim, nenhuma solução, nenhum produto, ele nasce da noite para o dia, né? Ele nasce da noite para o dia. O sistema que a gente fez do IoT, né? Que não sei se Matheus está ainda aqui, mas Matheus está, né? Ele Estou aqui. pronto, ele foi uma ideia que foi para a competição, mas a gente agora está trabalhando num artigo, porque virou, né, um modelo de simulação. Então, a gente está trabalhando nesse artigo, e esse artigo foi o TCC, né, dele como de Davi, e Matheus agora vai fazer doutorado nos Estados Unidos, e a partir, quer dizer, isso foi muito importante, ele ter participado da competição, ter ganho a competição, ter toda essa experiência na escrita do artigo, para agora ele fazer o doutorado dele. Então, é uma ideia que às vezes pode virar um produto ou não, mas vai proporcionar muito aprendizado, e é isso que a gente quer. Que vocês Com certeza, foi fundamental para todo esse foi, né? processo, realmente. Pronto, então é muito importante, o principal é o aprendizado. Você consegue sair da ideia, chegar num protótipo, modelar, representar, né? E resolver desafios, né, da área. Então essa que é o objetivo por detrás de tudo isso, é aprender. A competição é o passo inicial, né? Tem pergunta aqui, professora, de Sara. Antes disso, já vou falar, pessoal, com as equipes e com o pessoal que está sem equipe, para a gente conseguir arrumar todo mundo. Tá certo? Então, quando terminar aqui, por favor, fiquem na reunião ainda. Sara perguntou aqui se a primeira etapa, até o final de maio, é voltado para as propostas e depois que tem a parte de prototipação. Veja, no caso do SBESC, eu acho que eles o ano passado eles pediram, né, que já tivesse a proposta, mas que eu não sei se esse ano eles não pediram vídeo não, né, Ítalo? Pediram não, professora. Pediram não, é porque ano passado eles pediram um vídeo, então você já tinha que mostrar alguma coisa já funcionando. Mas, assim, o interessante é que tem essa proposta bem feita, e nessa proposta você já pense um pouco na solução. Então, porque quem vai avaliar essa proposta, ele vai ver se essa proposta é factível ou não é factível. Se você está viajando muito na maionese, entendeu? Se você está propondo uma coisa que é impossível de ser prototipada. Então, não é só a ideia, mas já é uma solução que você apresenta que ela seja viável, que você mostre que ela é viável. Entendeu? Então, não precisa ter a prototipação, mas você já tem que pensar na solução, e no seu texto que você vai escrever, você já mostra que aquela proposta ela é viável. Tá? Então, assim, não precisa, né? Eu vi aqui também que teve o Matheus perguntou, né, se tem mestrado. No SIM, a gente tem mestrado em ciência da computação, mas uma das áreas é
sistemas embarcados. Então, porque o SIM ele é meio dividido assim, as disciplinas, quando você entra no mestrado, você já faz disciplinas da área que você entrou. Então, por exemplo, quando você aplica para a área de sistemas embarcados, aí você já faz as disciplinas da área de sistemas embarcados, e aí você já é mestrado em ciência, mas o foco, no caso do sistema embarcado, tem muita coisa de engenharia. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho um aluno que está desenvolvendo para carro autônomo, robótica, a gente também tem muitos trabalhos de mestrado na área de robótica. Mariana está fazendo um mestrado nessa área de inteligência artificial para identificar plantas em doenças, certo? Então, né, tem uma área dentro do mestrado de ciência da computação do SIM, que é engenharia da computação. Não sei se eu fui clara. Entendeu, né, Matheus? Pronto. Tem mais alguma dúvida? Bom. Então, eu gostaria de agradecer. Agora, Ítalo vai ficar, né, com vocês, para a gente se organizar. Agradeço a participação de todos, tá? Eu vou sair agora e Ítalo vai ficar com vocês. Eu agradeço a participação de todos. Esse material vai ficar disponível. E tudo que eu falei, né? Foi muita coisa, mas a ideia é que a gente aprenda tudo isso ao longo da preparação aí da competição. Tá certo? A gente aprenda isso. Tá bom? Muito obrigado. Tá? Obrigado, professora. Tá. Tchau para vocês. Aí eu vou sair agora da reunião. Ítalo vai ficar, né, Ítalo? Vou sim. Tá, joia. Tá Tchau, bom, tchau. Muito pessoal. Tchau, obrigado. Edna, foi massa. Tá, obrigada aí. Muito Tá, bom. obrigada. Pronto, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação, tá certo? Ela vai ser disponibilizada no YouTube da Estufa.